A todos a paz do Senhor, nosso muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Nós estamos com a pré-aula de número 3, classes de adultos, lição para o dia 19 de outubro de 2025. O nosso título é O Corpo e as Consequências do Pecado. Nós estamos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Esta lição maravilhosa aqui, olha. Se você não adquiriu a sua, adquira e leve para a sua escola dominical para ter um material excelente na hora do estudo bíblico. Texto áureo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. A verdade prática nos diz que o pecado, aquele primeiro pecado de Adão, afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Leitura bíblica, nós temos Gênesis 3:17 a 19, e o segundo texto está em Eclesiastes 12, de 1 ao 7. Vamos para a introdução. Queremos agradecer a você que está aí do outro lado, na outra tela, né? Inscreva-se no canal, se você não é inscrito ainda, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação de Deus. Deus criou tudo bom e perfeito, porém o pecado deteriorou. A ação maléfica do pecado deteriorou toda a criação de Deus. Vamos observar aqui que o homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis 3, 6 a 10. Observamos aqui que não muito depois a morte física entrou na história humana, começando por Abel, em Gênesis 4, 8. Vemos os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, que é assunto desta lição. A morte passou a todos os homens, não só a morte, mas a deterioração do corpo humano, as enfermidades, os problemas físicos, congênitos, todo tipo de moléstia, tudo isso devido à ação do pecado. Da perfeição à morte. O homem foi criado santo, justo e bom, e o pecado trouxe a morte. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador. E isso incluía o seu corpo, mas o pecado trouxe as mazelas. Observamos aqui que após a criação do homem, Deus certificou a qualidade de sua obra. Em Gênesis 1:31, ele diz: e eis que era tudo muito bom. O pecado trouxe a miséria, o fracasso. No início havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam uma completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e a natureza. Era prazeroso viver naquele paraíso. Porém, depois do pecado, houve tormento, porque foram expulsos daquele lugar. Expulsos, agora começaram a padecer e a amargar a consequência do seu erro. Pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Houve agora uma deterioração, como já falamos, e o corpo agora passa a receber toda a consequência desse erro, desse pecado. Velhice, autenticidade e gratidão. Esse subtópico aqui versa sobre
como a velhice, de uma forma natural, clara e direta, ressalta o valor e honra, mesmo nesse período em que o ser humano padece por causa do pecado. Deus é ainda misericordioso, que concede esta bênção de uma velhice autêntica e grata a Deus. Então, mesmo com todo o problema do pecado, com toda a dor e, consequentemente, a morte, o ser humano ainda tem essa concessão de Deus e viver um pouquinho mais. Alguns chegam à robustez dos 80, 90, até passam dos 100. O ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento, morte física, como consequência desta queda. A responsabilidade foi cobrada. O homem tinha livre-arbítrio, porém escolheu a pior parte. Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal, e todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Apesar do pecado ter desfigurado o homem, imagem e semelhança de Deus, não o aniquilou. Deus foi misericordioso e agora vem em restauração desse ser humano. Após a queda, o ser humano possui o livre-arbítrio, mesmo assim, e continua sendo responsável por suas escolhas que afetam o corpo, a vida, a mente, o coração. O ser humano é responsável por seus atos diante de Deus. Do abatimento à glorificação, observamos aqui a realidade das enfermidades, pestilências, doenças. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Do pó foste tornado e para o pó retornarás, diz a palavra de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, depois de um certo período de vida, já na velhice ou já pós-velhice, vem enfado, canseira, o corpo agora fica muito abatido, debilitado, e chegou a hora de voltar ao pó de onde foi tomado. Nós, os cristãos que esperamos a vinda de Jesus, temos a esperança de não passarmos pela morte, porque na vinda do Senhor a igreja será arrebatada e nós seremos transformados. Mas enquanto Jesus não vem, a morte continua ceifando vidas e o corpo voltando ao pó da terra como era, e assim segue-se o ciclo da vida. Apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação quando seu corpo será transformado à semelhança de Cristo na vinda gloriosa do Senhor. Deus continue abençoando a todos. O corpo, é verdade, sofre por causa do pecado, mas este corpo também pode ser santificado, lavado e remido no sangue de Cristo para encontrar com o Senhor na sua vinda gloriosa. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula.